Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério comprometido com a Palavra de Deus, comprometido com a edificação do corpo de Cristo. Nós queremos abrir este programa nesta manhã, lembrando a todos vocês a respeito da nossa 8ª Conferência Bíblica. Todos os anos, o Ministério De Volta à Palavra supre a igreja, oferece à igreja ministrações da Palavra de Deus com um profundo teor teológico. A conferência bíblica deste ano vai tratar então de um tema de grande importância: a história das eras, uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas. Imagine que nos dias 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro, nós estaremos aqui reunidos em 4 reuniões, no dia 31, sexta-feira, à noite, às 19h30, no sábado, dia 1º de setembro, pela manhã, às 9 horas da manhã, e então à noite, às 19h30, e então no dia 2 de setembro, pela manhã, às 9 horas, o encerramento, tratando desse tema que percorrerá toda a Escritura. Vamos traçar uma linha desde a eternidade passada, percorrendo e perpassando o tempo até então a eternidade futura, mostrando a história das eras, a história de Deus, como que a Bíblia Sagrada nos revela Deus caminhando em cada dispensação em busca do cumprimento do supremo propósito do seu coração. Eu quero convidar a você e a sua família para participarem conosco da 8ª Conferência Bíblica que acontecerá nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Vocês poderão acessar o nosso site de voltaapalavra.com e lá vocês então vão encontrar todas as informações necessárias a respeito do dia, dos horários, para que assim você possa aí colocar na sua agenda e participar conosco. Anote o endereço do nosso local de reuniões, a nossa sede aqui em Taguatinga, onde ocorrerá as reuniões da conferência. QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Faça esse compromisso com você mesmo, certamente Deus vai te abençoar profundamente, vai nos enriquecer com a sua palavra, pois esse tema trata de questões de grande relevância e importância para todo servo de Deus que deseja conhecer melhor a Bíblia Sagrada. Inclusive, na ocasião da conferência, nós faremos o lançamento do livro Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Queridos, um livro inédito, um livro que trará luz profunda, certamente, no tema a respeito da soberania de Deus, dos decretos de Deus, um livro que vai, certamente, abençoar o povo de Deus, que vai gerar uma grande visão a respeito do nosso Deus, a respeito da sua obra, a respeito da sua vontade. Prepare-se, porque por ocasião da nossa conferência, dos dias 31 de agosto a 2 de setembro, nós faremos aqui na conferência o lançamento deste livro. Certamente vai ser uma grande bênção na vida da igreja para todos aqueles que desejam conhecer a Deus melhor, segundo a sua palavra. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e então nos acompanharem em mais uma ministração da palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final de uma série de mensagens baseadas no livro do Apocalipse, mensagens proféticas, mensagens
escatológicas. Semana passada falamos a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito da vinda do Senhor, que será de maneira visível, corpórea, pessoal, quando Deus intervirá finalmente na história do seu povo, na história da sua criação, quando Deus então se dará a conhecer, se revelar e se mostrar em toda a sua glória, será o momento da segunda vinda de Cristo, conforme as revelações da Bíblia Sagrada, sobretudo aqui do livro do Apocalipse. Hoje queremos iniciar a falar a respeito do reino milenar. Abra sua Bíblia e nos acompanhe na leitura aqui do capítulo 20, inicialmente os versículos 1 e 2, que nos dizem assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Amados irmãos e irmãs em Cristo, vejam que a Bíblia Sagrada nos traz, aqui na revelação do Apocalipse, nos traz uma mensagem de grande importância, um tema que certamente todo cristão precisa conhecer, precisa ter uma compreensão clara a respeito do que a Bíblia chama, do que a Bíblia fala sobre uma dispensação final. Será a dispensação que vai coroar todas as demais dispensações, chamada de 1000 anos. É o que nós chamamos de o reino milenar. Infelizmente, na escatologia convencional, pouco se fala a respeito desse tema, sobretudo quando pregado à igreja, as ministrações, as pregações, os estudos não abordam esse tema a respeito dos 1000 anos. Geralmente se implanta na cabeça dos crentes, isso eu falo de uma maneira geral, que Cristo voltará à terra e então levará para o céu os salvos, lançará no lago de fogo os perdidos e assim entrarão para toda a eternidade esses quadros dos salvos do céu e perdidos no lago de fogo. Entretanto, não é esse exatamente a ordem dos acontecimentos, não é esse o testemunho da Bíblia Sagrada. Se você, meu irmão, observar bem, o capítulo 19 do Apocalipse nos fala a respeito da segunda vinda de Cristo. A partir do versículo 11, começa a narrativa do momento em que Jesus Cristo, o Deus homem, Deus encarnado, Deus glorioso, que depois de passar pela morte e então passar pela ressurreição, de ter sido exaltado à destra de Deus e então coroado e entronizado, então é dito que o Senhor voltará. E então, quando o Senhor, na sua segunda vinda, se manifestar em glória aos homens e sobre a terra, é dito então no capítulo 20 do Apocalipse, o capítulo seguinte ao capítulo que narra a sua segunda vinda, nos é dito que tão logo o Senhor voltar, ele vai segurar o dragão. Versículo 2, ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Dentro da escatologia bíblica, o Senhor nos mostra e nos revela que tão logo Jesus voltar, Satanás será preso por 1000 anos. Esses 1000 anos que compreende aqui a prisão de Satanás serão os 1000 anos em que Jesus vai reinar sobre a terra, em que Jesus vai governar sobre a terra. Eu sei que existem algumas linhas de entendimento dentro da escatologia bíblica, que diz o seguinte, que esses 1000 anos são 1000 anos simbólicos que compreendem todo esse espaço de tempo, desde a ressurreição, a ascensão e entronização de Cristo até a sua segunda vinda. Entretanto, eu quero aqui lançar um desafio a você, meu irmão em Cristo, a você, minha irmã em Cristo, você que verdadeiramente ama a palavra de Deus, a verificar que não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz, ainda que seja verdade o fato de que Cristo esteja de fato reinando, desde a sua ressurreição, desde a sua ascensão, desde a sua entronização, que Cristo então começou a reinar. Entretanto, isso não desfaz a verdade bíblica de que por ocasião da segunda vinda de Cristo,
o Senhor irá reinar sobre a terra por 1000 anos, período no qual Satanás estará preso, aprisionado no abismo, para não mais enganar as nações, conforme nos diz a palavra de Deus. Entretanto, veja que a Bíblia nos mostra que, embora Cristo já esteja reinando desde a sua ressurreição, mas esses 1000 anos finais serão a coroação do reino de Cristo, será uma dispensação em que esse reino será manifestado. A Bíblia, ao falar do reino de Cristo, desde a sua ressurreição até o final dos 1000 anos, mostra-nos este reino de Cristo como sendo a realidade do reino desde a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, e então esse segundo momento, desde a sua segunda vinda até o final dos 1000 anos, como a manifestação deste reino. O reino de Cristo, portanto, compreende a realidade do reino e a manifestação do reino. Vamos ler na Bíblia para que você, meu amado irmão, possa verificar esta verdade à luz da palavra de Deus. Veja o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Veja como que a Escritura nos mostra que desde então, da ressurreição de Cristo, o Senhor começou a reinar. E esse reino durará até quando o último inimigo for vencido por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, nos diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade. Versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Esse é o testemunho e o depoimento da Bíblia Sagrada. Convém que Cristo reine. Paulo está dizendo já no seu tempo que Cristo estava entronizado, que Cristo estava reinando, colocando os inimigos, dominando os inimigos, até que todos finalmente sejam plenamente dominados e colocados por estrado dos seus pés. Desde que o Senhor ascendeu aos céus e ali ele foi entronizado e foi exaltado e glorificado, ele começou essa obra, o seu reino, de trazer os inimigos para debaixo dos seus pés. E esse reino, então, durará até que o último inimigo, como diz o versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 15, até que o último inimigo, que é a morte, seja então plenamente destruído. Entretanto, esse reino, ainda que ele já esteja acontecendo de certo modo, porque o Senhor está trabalhando para dominar os seus inimigos, entretanto não houve ainda a manifestação desse reino. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, este reino vai se manifestar aos olhos do mundo, aos olhos de todo o universo, aos olhos dos homens. É isso que diz a Bíblia Sagrada aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 11 e 12, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Esse é o versículo 11. Os discípulos, quando viram que Jesus se aproximava de Jerusalém, Jesus ia em direção a Jerusalém, eles pensavam que Jesus logo haveria de manifestar ali o seu reino. Então Jesus, para mostrar que ele não iria manifestar o seu reino imediatamente, propôs então esta parábola, conforme diz o versículo 12. Então disse: certo homem partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então veja que o texto bíblico nos mostra o motivo por que Jesus contou esta parábola a seus discípulos, porque os seus discípulos pensavam que o reino de Cristo haveria de manifestar-se imediatamente. Cristo querendo dizer que a manifestação do seu reino ainda iria demorar todo o tempo de sua ausência, desde a sua ascensão até a sua segunda vinda. Jesus contou esta parábola, a parábola das minas, para mostrar que antes da manifestação do seu reino, Jesus haveria de se ausentar por ocasião da sua ressurreição e de sua ascensão.
como diz o versículo 12, então disse, certo homem nobre, esse homem nobre refere-se a Cristo, partiu para uma terra distante, fala-nos aqui da ausência de Cristo, ou seja, do momento em que Cristo ressuscita e ascende aos céus e volta ao Pai, e ele então foi ao Pai, ausentou-se com o fim de tomar posse do reino, ou seja, todo esse tempo em que Cristo está entronizado à direita de Deus, ele está tomando posse desse reino, ou seja, colocando os inimigos por estrado dos seus pés, até que então ele voltará. Quando diz que ele foi tomar posse de um reino e voltar, é por ocasião da sua volta, é por ocasião do seu retorno, que ele então vai manifestar o seu reino. Quando o reino de Cristo for manifestado aos olhos de todos, nesse momento dessa manifestação, Satanás será preso, será aprisionado, e então esse será o que a Bíblia chama de os 1000 anos em que Cristo reinará sobre a terra. É por isso que aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, abra sua Bíblia e nos acompanhe. Aqui o apóstolo Pedro nos fala desse momento, desse retorno. A partir do versículo 20 ele nos diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A Bíblia chama então esses 1000 anos de o tempo de refrigério, chama esses 1000 anos de os tempos da restauração de todas as coisas. Quando Jesus vier, ele vai restaurar todas as coisas. Será um período em que o diabo estará preso, Satanás, os seus anjos e os demônios, todas as hostes malignas do império das trevas estará completamente algemada, amarrada e aprisionada no abismo. E então Cristo vai reinar sobre a terra conforme o testemunho das Escrituras. Portanto, antes, da eternidade futura e depois da segunda vinda de Cristo, há um intervalo geralmente negligenciado pelos grandes e melhores pregadores dos nossos tempos. Quando Jesus voltar, não começará de imediato a eternidade. Não, ao voltar Jesus Cristo, começarão os 1000 anos, o reino milenar, os tempos da restauração, os tempos de refrigério, até então que se cumpra esses 1000 anos, para que se comece a eternidade futura. Eu quero convidar a você, meu irmão, e a você, minha irmã, a voltarem os seus olhos para esse tempo tão importante que é o reino milenar. Quero convidar a você a dar a devida atenção ao que a Bíblia fala a respeito dos 1000 anos. Ora, qual é a finalidade dos 1000 anos? Por que Deus, na sua economia, ele colocou uma última dispensação chamada o reino milenar? Por que Deus quer essa dispensação? Ora, se Cristo já veio, se ele já amarrou Satanás, já o prendeu por 1000 anos, por que ainda mais uma dispensação de 1000 anos, ao cabo da qual, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, Satanás será solto? Veja só a importância deste tema. A Bíblia nos diz, no livro de Salmos, abra sua Bíblia, no capítulo 2, veja o que acontecerá por ocasião desse tempo. Capítulo 2 do livro de Salmos, versículo 8 e 9, que nos diz assim: pede-me, isso é o próprio Pai falando para o Filho. Isso aqui é dentro da economia de Deus. O Pai enviou o seu Filho ao mundo. O Filho de Deus, que é o Deus unigênito que está no seio do Pai, se submeteu a essa obra de encarnação. Ele se fez homem, deixou a sua glória que teve com o Pai desde a eternidade passada, e então ele se fez homem, se fez servo do Pai, ele se fez servo dos homens para cumprir com essa obra de redenção, a obra de reassumir o reino de volta
ao Pai, o reino que foi usurpado por Satanás na eternidade passada. E então, nessa economia divina, o Filho de Deus é o servo do Pai. Ele vem a serviço do Pai, vem glorificar o nome do Pai, vem revelar o Pai, vem manifestar o Pai e, portanto, ele está subordinado no plano da economia divina, não no plano da sua essência divina, no plano da divindade, mas no plano da obra de Deus. O Filho de Deus está a serviço do Pai e, portanto, o Pai vai recompensar o seu Filho, vai galardoar o seu Filho na condição de filho do homem, na condição de servo do Pai, na condição de servo de Deus. O Filho será galardoado. Por isso que o Pai lhe dirá: pede-me e eu lhe darei as nações por herança. O Filho dirá, por ocasião da sua segunda vinda: vede, Pai, a obra que foi executada. Eu venci os inimigos, aqui eu conquistei de volta o reino a ti, e então, Pai, dá-me por herança os reinos da terra. E então no versículo 8 é dito: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Versículo 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja que é dito no texto sagrado que o Filho pedirá ao Pai e o Pai dará por herança, como recompensa, como galardão, por toda a obra que o Filho realizou. O Pai lhe dará os reinos deste mundo por herança. Por 1000 anos, Jesus há de governar sobre essa terra. Ele vai reinar, eu não digo na terra, mas como diz a Bíblia Sagrada, ele reinará sobre a terra. Nos céus, onde hoje se encontram os principados e as potestades, o reino das trevas, como diz a Bíblia, que Satanás é o príncipe deste mundo, como é dito na Bíblia Sagrada em João, no Evangelho, que Cristo, ao ir à cruz do Calvário, ele foi para despojar, para tomar de volta esse reino, para então vencer o maligno, vencer o príncipe deste mundo. Então, por ocasião do reino, Deus vai tirar todos os principados e potestades e dominadores e forças das trevas dessas regiões celestes, e então Cristo vai ocupar esses lugares juntamente com todos os seus santos vencedores, e então governarão sobre a terra. Esse tempo também é chamado de o dia de Jesus Cristo, conforme está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o dia de Jesus Cristo, quando Jesus, então, esse dia que não é um dia de 24 horas, mas é um dia escatológico, o dia de Jesus Cristo, porque é o dia do homem Jesus, do Deus homem, do Deus encarnado, do Deus que realizou a sua obra, que vai então governar sobre a terra por 1000 anos. E a Bíblia diz que não todos, mas que os crentes vencedores, e somente os vencedores, vão compartilhar com Cristo deste reino, conforme está na Bíblia Sagrada, no capítulo 5 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, capítulo 5, versículo 10, que nos diz, vamos ler os versículos 9 e 10, que dizem assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja que estes comprados e redimidos pelo sangue de Cristo também reinarão com Cristo sobre a terra. Este reino será dado a Cristo por herança, será dado a Cristo como um galardão pela sua obra realizada, e Cristo então, por sua vez, vai dividi-lo, vai compartilhá-lo com todos aqueles que se uniram a Ele nessa luta a favor do reino de Deus. Todos aqueles que ao longo das eras juntaram-se ao Filho de Deus, uniram-se a Cristo, espírito, alma e corpo, e clamaram a Deus dizendo:
Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, esses compartilharão com Cristo do seu reino por ocasião do reino milenar, conforme o testemunho de Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, que nos dizem assim: ao vencedor, atente meu querido irmão e minha querida irmã, ao vencedor, àquele que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Esse texto é esclarecedor, ele lança luz sobre essa questão. Primeiro, porque mostra, assim como também eu recebi de meu Pai. Ou seja, o Filho primeiramente recebeu do Pai. O reino é um galardão dado ao Filho em razão da obra que ele realizou enquanto Deus encarnado, enquanto homem. Uma vez tendo ele recebido do Pai, é dito, assim como eu recebi, disse Jesus, eu também darei ao vencedor, eu também darei àquele que vencer. Ou seja, ele vai compartilhar a autoridade do reino, ele vai compartilhar a glória do reino, aqui demonstrados e representadas a glória e a autoridade pela estrela da manhã. É uma posição celestial que resplandece, que brilha e é glorificada sobre a terra. Então Cristo vai compartilhar com quem este reino, com quem este poder e com quem essa glória, ele vai compartilhar com aquele que vencer. Bem, certamente você que nesta manhã escuta essa mensagem, se você creu no Evangelho, então você já é um salvo em Cristo Jesus. Você já é um crente, já é alguém que já participa da bênção da salvação. Agora, será que você e será que nós seremos então participantes também dessa bênção e desse galardão do reino? Bem, isso vai depender se nós seremos ou não um cristão vencedor. Vencer implica vencer esta era na qual vivemos, vencer as degradações da igreja, vencer o engano, vencer o sofisma, vencer os desvios, vencer o pragmatismo, vencer a teologia da prosperidade, vencer os vícios, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo. Ou seja, você está completamente sendo governado por Cristo. Aqueles que estão hoje debaixo da autoridade de Cristo, sendo governado por Ele, permitindo que Cristo domine os inimigos do seu reino, que estão no homem, que estão em nós, que é a nossa carne, que é o nosso ego, as inclinações de tantas coisas. Então estes que foram governados com Cristo, governarão com Ele por ocasião do seu reino. Veja que esta mensagem é uma mensagem de grande importância. Inclusive, nós vamos falar muito desse assunto na nossa 8ª conferência bíblica, que acontecerá nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Eu quero te convidar, coloque na sua agenda, será uma conferência de uma grande envergadura teológica, a história das eras. Vamos passar por cada era, desde a eternidade passada, a era dos patriarcas, a era da lei, a era da graça e, sobretudo, a era do reino milenar. Venha você e a sua família, vocês serão grandemente abençoados juntamente conosco com essa palavra tão maravilhosa, essa palavra arrebatadora. Coloque na sua agenda, dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. O seu televisor também está aí, os endereços das nossas extensões ministeriais em Planaltina, em Goiânia, aqui em Taguatinga. Vocês são os nossos convidados especiais. Venham ter comunhão conosco, venham conhecer de perto o nosso ministério. Vamos crescer em vida, vamos ser edificados, vamos nos preparar para o grande encontro com Cristo em sua vinda e então reinarmos com Cristo para a sua glória e para o seu inteiro louvor. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.